Olá, amigos. Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse nosso quadro que visa estudar as obras pelo Espírito Amélia Rodrigues, no que nós chamamos de série evangélica, que contém 10 obras, e hoje nós estamos estudando Quando Voltar a Primavera, que é a terceira obra dessa série. Já estamos no final. O capítulo de hoje é o 20, O Estranho Encontro, nessa parceria amorosa entre Amélia Rodrigues e o médium Divaldo Pereira Franco. Parece que este encontro não ficou registrado em nenhum dos evangelhos. Nós não conseguimos puxar nenhuma referência lá do Novo Testamento, mas não se preocupem, porque essa história nos é bastante familiar, principalmente para nós que estamos encarnados no corpo físico. É um importante alerta. Vamos ver por quê. Aqui, o Espírito Amélia Rodrigues conta a história de Aminadab. E é interessante o nome, porque Aminadab é um nome hebraico que, inclusive, está presente no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e que a sua tradução significa meu povo é generoso. Isso é muito sugestivo quando a gente for começar a falar sobre a personalidade deste homem, que é um velho e opulento mercador, como vai dizer Amélia Rodrigues. Então, um homem que estava acostumado com as transações comerciais, que tinha, portanto, muita rentabilidade, tinha uma fortuna, muitos empregados, muitas pessoas que o serviam, inclusive escravos, né? Como o texto aqui deixa bem claro, e que naquele momento já ancião, então, portanto, já caminhando para o fim da vida física, né? Pelo menos é o que se esperava, por conta da sua idade avançada. Havia reunido, além de bens ao longo da sua vida, uma laboriosa existência, né? Então era um homem que tinha trabalhado muito para ter enriquecido, e agora, nos últimos anos da sua vida, ele buscava regozijar-se no seu conforto, na sua opulência, na sua fortuna, e buscar a tão estimada felicidade. Quem de nós que não a busca, não é? Então ele decide ir atrás de um galileu que andava por aquelas cercanias com uma mensagem diferente. Ele buscava esse encontro com Jesus. Então ele encetou uma viagem bastante longa, com todos os suprimentos que ele tinha ali à sua disposição, encetou essa viagem junto com os seus empregados, encontrou diversas adversidades ao longo do caminho, buscando o Cristo. Então, Amélia Rodrigues vai dizer o seguinte: quando já desfrutava dos favores que a fortuna pode adquirir, ouviu peregrinos falarem de Jesus, e lhe causou espanto o fato desses peregrinos dizerem que se encontravam fechadas as portas dos céus aos opulentos e gozadores. Pensamos particularmente que aqui é uma interpretação subjetiva e particular dos peregrinos, provavelmente com respeito à porta estreita, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Porque a porta da perdição é larga e o caminho, né, que a ela conduz seduzirão a muitos, e a muitos que por ela entram, né? Então Jesus faz aqui a exortação da porta estreita, que a gente até já investigou em um outro vídeo do canal, falando que, na verdade, essa porta estreita são as nossas escolhas, né? Uma das interpretações é que são as nossas escolhas antes de reencarnar. No planejamento reencarnatório, nós elegemos a porta estreita, que é a porta das dificuldades, das aflições, dos desafios. E aí, quando a gente chega aqui, a gente se depara com aquela situação, né, conflituosa, com as cadeias que nos algemam, por exemplo, a familiares desagradáveis, a pessoas que não nos suscitam amor, experiências de traição, de ingratidão, para que seja um palco do exercício do perdão, experiências que nos estimulem a paciência, e a gente reclama, resmunga, não entende por que a gente tem uma vida desse jeito. Então, talvez fosse essa a ideia, porque nós não vemos o Cristo maldizer nenhum rico. Lembremos que ele fez pouso na casa de Zaqueu, né? E que
ele tratava a todos de uma forma equânime. E que, na realidade, não é o fato de ter ou não ter bens que vai predizer se nós vamos herdar o reino dos céus ou não. Mas o que que a gente faz com esses bens de que nós somos mordomos? Se formos mordomos fiéis, né, nós assim teremos tanta chance quantos, ou até mais, por conta de ter esse potencial, né, transformador de vidas nas mãos, da nossa vida e da vida de outras pessoas, do que aqueles que passam pela prova da miséria. Então ele ficou bastante impressionado, né, por conta dessa assertiva que ele ouviu atribuída a Jesus, e foi atrás desse homem desconhecido, porque algo no seu íntimo o chamava para este encontro, para este estranho Messias, para o conhecer em profundidade. Então Amélia vai dizer da liteira, né? Da carruagem em que ele estava com os seus empregados. Lembremos que naquela época toda a viagem utilizava ou força animal ou força humana para poder vencer essas longas distâncias, né? Então a liteira ornada de sedas e ouro, a moda romana, ele com bastante artefatos dentro da própria carruagem, com bastante suprimentos para longa viagem. Então, era realmente um homem com muitas posses materiais. E estava acompanhado de amigos, e a viagem transcorria com leveza, com alegria, quando, vai dizer Amélia Rodrigues, embora o júbilo da jornada, Aminadab sentia no coração indefinível, desconhecido anseio de seguir o estranho Nazareno, que lhe fascinava a alma cética e cansada. Ao encontrá-lo, se fossem verdadeiros os fatos que lhes ornavam o nome. Então, durante a viagem, ele pensava sobre Jesus, os ensinos de Jesus, os exemplos, né, de que ele era autor, e aí ele mesmo, num diálogo, né, num solilóquio, já pensava: se realmente comprovar com os meus próprios olhos que esse Cristo é quem dizem que ele é, eu seguirei esse Messias. Veja que às vezes a gente tem uma ideia sobre o caminho, mas por não conhecer o caminho, às vezes não acha que quer, mas não está ainda pronto para suportar os desafios que o trilhar por aquele caminho exige. E aí a gente vai ver que esse era exatamente o caso deste homem. Enquanto ele viajava, ocorreram os percalços no caminho. Mesmo ele envolto em luxo e opulência, a miséria o cercava. Então, a primeira oportunidade, digamos assim, né, dele olhar para o outro, de fazer a caridade, foi quando, poucos dias após encetada a marcha, a caravana para ao lado de um antigo poço. E aí, por conta das ventanias de areia, né, que era bem comum naquela região, acabaram obstruindo o poço que servia de fonte de água limpa para aqueles pobres miseráveis que moravam ali em derredor. Aminadab tinha todos os recursos para poder ajudar aquelas pessoas, né? Para que ele pudesse renovar, refazer o poço. E ele tinha vontade, porém hesitou. Vai dizer Amélia. Embora sentisse, no ímpeto desconhecido, veemente vontade de refazer o poço, lembrou-se da viagem encetada, continuando indiferente à jornada. E aqui a gente faz uma pausa para fazer um comentário. Essa jornada de Aminadab pode ser comparada com a nossa jornada terrestre. Enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, nós vamos encontrando pelo meio do caminho essas oportunidades de trabalho. E as oportunidades são as mais diversas. Seja um convite para escutar alguém que está em sofrimento, seja alguém que pede um prato de comida, seja uma criança, né? Às vezes a vida tem essas artimanhas de colocar os filhos do Calvário, como
vai dizer Ananias, né, a Paulo de Tarso na obra Paulo e Estevão, e depois ele ouve isso de novo, né, mais algumas vezes. Então, colocar esses filhos do Calvário no nosso caminho, para que a gente cuide. Não são filhos gerados, no caso das mulheres, do próprio ventre, não são filhos consanguíneos, mas são filhos pelos laços do coração, que às vezes a gente encontra já crescidos para que nós possamos acolher num amplexo de fraternidade e luz, como vai dizer Estevão, né, no seu discurso inspirado da pregação dele, também na obra Paulo e Estevão. Então, aqui no caso, o objetivo não é a finalidade em si mesmo. É claro que chegar ao destino é importante, mas a grande questão da vida é o que a gente faz no decorrer dela, né? Então, aqui nós estamos diante de uma metáfora que cabe muito bem nas nossas vidas, mesmo que a gente não tenha todo o dinheiro que a Aminadab tem. E aí a Méria continua falando. Mais à frente, crianças esfaimadas, né, junto a praias pedregosas, né, suplicavam consolo, suplicavam socorro por conta da miséria, né, da fome. E aí ela vai dizer: o viajante experimentou um novo impulso de generosidade para poder ofertar algumas migalhas dos muitos recursos que ele tinha. Mas pensou consigo: eu não posso resolver o problema de todo mundo. Às vezes isso também nos impede de fazer a caridade. Ah, mas se eu só vou servir 2 pratos de sopa na rua, eu não vou sair. Eu não vou sair de casa, eu já ouvi muito isso. Eu não vou sair de casa para distribuir 2 pães, não vou sair de casa para distribuir. E olha que não eram 2, no meu caso, que eu lembro, né? Eram centenas. Mas eu não vou sair de casa para isso, não vai adiantar de nada. Para as 2 pessoas, ou uma que receber os 2 pães, adiantou. Foi menos uma noite, uma manhã, uma tarde de fome. Pode ter sido o alimento esperado por dias de fome, que vem agora para poder saciar um pouco daquela fome imensa. Então a gente, não é que a gente vai resolver o problema do mundo, mas o pouco que a gente tem a dar pode ser suficiente para renovar as esperanças de quem achou que as tinha perdido. Então, a nossa questão, né, a nossa missão, não é mesmo resolver o problema do mundo. O Cristo veio numa cidade pequena, conviveu diretamente com algumas dezenas de pessoas e foi Messias, o guia e modelo que nós temos para seguir. Então, aqui a gente está falando desse tipo de bem, desse tipo de caridade. E aí a Maria Rodrigues vai dizer: quando, enfim, o mercador chega já à orla do mar, onde ele ficava, e pergunta àqueles que estavam ali onde estava Jesus, eles dizem: Jesus partira para Jerusalém ao amanhecer daquele dia. E aí ele fica absurdamente desapontado. E aí a Amélia diz: ele fita as pústulas da morfeia, lepra, hanseníase, naqueles homens e sentiu mais uma vez o impulso da alma para ajudá-los. Mas, aí ela vai dizer: Aminadab apiedou-se deles. Quando se dispunha a doar-lhes algumas moedas de ouro, lembrou-se de si mesmo e fugiu. O Livro dos Espíritos fala sobre isso demais, né? Kardec chega a perguntar qual a virtude mais sublime, a virtude mais importante, e os Espíritos dizem o desinteresse pessoal. Então, quando ela falou isso, eu me lembrei imediatamente dessa questão. Lembrou-se de si mesmo. A verdadeira caridade é aquela que esquece de si mesmo. Não é querer descuidar da sua vida, não ter os cuidados para a conservação da própria vida. Mas antes de pensar nas próprias necessidades, agir por esse impulso do coração de ajudar o outro. Então ele foge, alucinado de pavor, e vai banhar o corpo com óleos perfumados a fim de liberar-se do contágio. Então ele segue o caminho até Jerusalém e Amélia vai dizer:
Quando lá chegou, todavia, o mestre houvera partido para o reino. E aí a gente poderia se perguntar, o que que nós buscamos? Porque a depender do que seja, pode ser que a mesma frustração de Abinadab seja nossa. Também pode ser tarde demais. Por isso que é importante que nós direcionemos a nossa felicidade para a consciência tranquila do pouco de cada dia que a gente faz, com consistência, com constância, agindo em cada situação com a nossa atenção plena, dando o melhor que a gente tem para dar. E aí ele, triste sozinho, se perguntava, em mais um solilóquio, por que fora tão infeliz na excursão? E sem se perceber, vai dizer Amélia, começou a orar a Jeová, quando de repente sente uma presença ao seu lado. Tão sincera lhe foi a prece, diz Amélia, que entre as sombras da noite plena, Aminadab viu um ponto luminoso modelando um homem que se aproximava do local onde descansava. Que queres tu de mim? E aí, ele, sabendo agora se tratar que é o Cristo, diz, contemplar-te a face. E aí, Jesus responde, enérgico, não tenho tempo de parar, a fim de te atender, amigo. E aí ele, algo desapontado, mas Senhor, eu abandonei o conforto do meu lar, fiz essa viagem longa para te ver, e não podes me banhar um pouco no oceano da tua paz? E aí Jesus diz, eu tenho seguido contigo, companheiro. E ele como? E Jesus começa a dizer, quando tua liteira se ergueu da terra e repousou no dorso dos escravos, eu te admoestei em colóquio contigo. Por que deixar os outros te carregarem se tens pés sadios? Levanta-te e anda. Mas ele, no entanto, ignorou. Junto ao poço, vencido pelos ventos, a caminho da Galileia, estimulei o teu coração sussurrando, levanta-te e ajuda-os, e eles me dirão teu nome. Mas mais uma vez foi ignorado. Quando as crianças, em sofrimento, junto às praias do mar, te rogaram pão, concitei-te ao socorro. Todavia, te enervaste com a algazarra da miséria infantil. Levanta e pacifica. E você ignorou. Por fim, te conduzi aos leprosos, que também me buscavam, inspirando-te auxiliá-los a chegarem até mim, mas fugiste apavorado. Então, o convite de levantar e doar-se também foi negado. Ó Aminadab. E aí, silenciado, Jesus continua. Se me amas, conforme supões, vem e segue-me. A dor espera por todos nós. Olha a advertência. Renuncia a tudo. Ele já tinha vivido na opulência a vida inteira, mas achava que a felicidade era dentro daquele ambiente, daquele contexto. É muito difícil o desapego. Aqui na figura dos bens materiais. Mas a gente também conserva outros apegos, né? Mesmo que a gente não tenha tanta riqueza como ele, como eu disse, mas a gente conserva outros apegos. É difícil. E aí Jesus terminando, renuncia a tudo e só então eu te darei um tesouro no céu. Será que a gente tem essa paciência e essa fé, né, de ter aquela certeza? O meu Salvador dar-me-á tudo de que eu necessito. Eu posso renunciar de tudo que é garantido, garantido que eu terei um tesouro no céu. Será que a gente está disposto? Essa é a pergunta. Jesus desaparece. E Aminadab vai dizer a Amélia, contristado, voltou a Jerusalém, reuniu os companheiros e retornou às suas terras e à comodidade transitória, sem comentar o estranho encontro com quem quer que fosse. E aí eu pergunto, e nós? O que faríamos no lugar? Não respondam, respondamos para nós mesmos. O que a gente faria no lugar dele? Decisão difícil.
Ele não contou o estranho encontro a ninguém, mas na sua consciência ficou marcada. Não dá para apagar. E aí, meus amigos, já para concluir, não posso esquecer, no capítulo 25 de Mateus, versículos 35 a 45. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Em verdade eu vos digo, que quando o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim também o fizestes. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Essa segunda parte do trecho é muito interessante, porque ele nega todas as sentenças, né? Então, o bem é um esforço ativo, como a gente já tem lá em O Livro dos Espíritos, né? E aqui Jesus deixa bem claro. Quando o fizestes, fizestes também a mim. Quando não o fizestes, não o fizestes também a mim. Então, o não fazer não é apenas se omitir, é uma ação negativa, é uma ação concreta que tem um peso contrário. Então, meus amigos, que essa história, não apenas dentro do contexto material, mas tomada agora de uma forma simbólica, fique para sempre marcada nos nossos corações, para que a gente também distribua a reserva de atenção, de paciência, a reserva de perdão das ofensas, a reserva de obediência, de resignação nestes dias tão tumultuados. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Jesus permitir.